Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de organização da administração pública, nós vamos trabalhar agora as parcerias. Sim, as parcerias celebradas pelo poder público e as organizações da sociedade civil. Parcerias estas regidas pela Lei 13.019 de 2014. Abra a Lei 13.019 de 2014, que nós vamos marcar os principais dispositivos. Veja comigo, uma organização da sociedade civil, uma entidade sem fins lucrativos que preste algum serviço social, primeiro, ela vai tentar uma qualificação como OS ou como OCIP. Não conseguindo, não preenchendo os requisitos para celebrar uma parceria como OS ou como OCIP, ela vai procurar o poder público justamente para celebrar uma parceria pelo regime jurídico de parcerias, que é a Lei 13.019 de 2014. Então, essas entidades da sociedade civil que prestam serviços sociais, elas não necessariamente prestarão esse serviço apenas como OS ou como OCIP. Elas também poderão prestar esse serviço através dessas chamadas parcerias voluntárias. A partir disso, pessoal, é muito importante que nós venhamos a marcar alguns dispositivos desta lei, que são dispositivos que podem estar na prova de vocês, seja como tese em alguma peça, seja como questões. Primeiro ponto, os conceitos. Os conceitos do artigo 2º são indispensáveis para nós. São indispensáveis. Nós vamos ter alguns conceitos que nós temos que marcar. Pegue dois marca-textos. Pegue o marca-texto comum e pegue o marca-texto piscante, porque em alguns nós vamos passar o marca-texto piscante, aquele que luminoso, né? Você passa ele conserva mais ou menos 1 ano, 2 anos ali, o sinal luminoso piscante. Quando você abre, você vê aquele marca-texto piscando ali. Separa este para você passar em alguns dispositivos que são importantes, beleza? Olha só, a partir de agora, na nossa tela, para fins desta lei, considera-se organização da sociedade civil, a OSC, a organização que vai celebrar uma parceria com o poder público. Olha só, nós vamos ter aqui basicamente a letra A, a letra B e a letra C. Essas três entidades são consideradas organização da sociedade civil. Elas têm que preencher esses requisitos e você vai separar também um lápis ou uma caneta, como você esteja passando os seus traços simples, para você passar um traço simples de baixo. Veja comigo o seguinte, ó. Quais são consideradas organização da sociedade civil? Entidade privada sem fins lucrativos. Marca-texto aqui é traço simples embaixo. Entidade privada sem fins lucrativos, que não distribua entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos. Não pode distribuir dinheiro para os caras. Não pode. Por isso, entidade privada sem fins lucrativos, tá? Ó, e que aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial, fundo de reserva, todo o dinheiro que possa vir dela. Todo o dinheiro tem que ser aplicado nela mesmo, não pode distribuir nada. Não pode distribuir lucro, nada disso. Então, essa entidade privada sem fins lucrativos. Segundo, as sociedades cooperativas. Cooperativas de reciclagem, de aquelas cooperativas de recolhedores de lixo reciclável. Ó, as sociedades cooperativas, as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, as alcançadas por programas ou ações de combate à pobreza, de geração de trabalho e renda, essas cooperativas também são consideradas organizações da sociedade civil. E a letra C, as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, pega para passar o traço simples agora, distintas das destinadas a fim exclusivamente religiosos.
Se a organização religiosa tiver fins exclusivamente religiosas, ela não pode celebrar parceria com o poder público. Passa o marca-texto aí. É muito importante. Eu vou reler para ficar na mente de vocês. Olha só. As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Se tiver fins exclusivamente religiosos, não será considerada organizações da sociedade civil. Ok, gente? Agora nós vamos para o inciso 7. Você vai marcar o 7, o 8 e o 8A. 7, 8 e 8A. Olha o que tem aqui, que são conceitos importantes para nós marcarmos. Termo de colaboração. Ó, termo de colaboração. O que é um termo de colaboração? Um termo de fomento e um acordo de cooperação. São três coisas diferentes. Olha só. Termo de colaboração. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. Olha por quem é proposta. Proposta pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Você vai passar traço simples aqui, propostas pela administração pública, e você vai passar traço simples aqui, que envolvam a transferência de recursos financeiros. Então, por favor, memorize isso. Ó. Termo de colaboração é o instrumento que vai celebrar uma parceria proposta pela administração pública para a organização da sociedade civil e envolve transferência de recursos financeiros. Envolve transferência de recursos financeiros, não pode esquecer disso. Marcou? Passou o traço simples? Desce para o 8 agora. Olhe comigo. Termo de fomento. Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. Olha a diferença agora. Propostas pelas organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. O termo de colaboração, quem propõe é a administração pública. O termo de fomento, quem propõe é a organização da sociedade civil. As organizações da sociedade civil, elas procuram o poder público para celebrar uma parceria. Então, por favor, marque isso. E ambos, tanto o termo de colaboração quanto o termo de fomento, qualquer um dos dois, envolve transferência de recursos financeiros, ou seja, o poder público transfere recursos financeiros para essas organizações da sociedade civil. Certinho? Agora, vamos para o 8A, que trata do acordo de cooperação. Olhe na tela comigo. O acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público recíproco, até aqui quase tudo igual, ó, que não envolvam a transferência de recursos financeiros. Não envolvendo transferência de recursos financeiros, chama-se acordo de cooperação. Esses três conceitos aqui, do 7, do 8 e do 8A, são indispensáveis para nós. Nós temos que saber na ponta da língua. E aí, deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só. Deixa eu abrir. Você pegue o seu vade-mecum, e vai lá para o artigo 2º,
parágrafo único da Lei 8429. Da Lei 8429. Olha na tela comigo, Lei de Improbidade Administrativa, artigo 2º, parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Ajuste administrativo equivalente. Então, tanto no caso do termo de fomento como do termo de colaboração, que haverá, que envolve transferência de recursos financeiros, que envolvam a transferência de recursos financeiros, aquele dirigente de uma organização da sociedade civil que malversar este recurso estará sujeito às sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Ok? Bom, pessoal, para celebrar um termo de colaboração ou um termo de fomento, qualquer um dos dois, tá? Tanto faz se for o termo de colaboração ou o termo de fomento, deve haver como regra chamamento público. Só não haverá chamamento público nas hipóteses de dispensa de chamamento público ou inexigibilidade de chamamento público. O chamamento público aqui vai se assemelhar muito a uma licitação. Eu vou fazer chamamento público. Atenção, todas as organizações da sociedade civil que queiram celebrar um instrumento com o poder público. Apareço, que eu vou selecionar. Isso é o chamamento público. Desce para o inciso 12. Desce para o inciso 12, que nós vamos estar marcando ele aí. Olha comigo. Chamamento público, marca texto nele. Procedimento destinado a selecionar a organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Igualzinho uma licitação. Esse é o conceito do chamamento público. Ok? Marcou? Pessoal, agora nós vamos para um dispositivo muito importante, que é justamente do chamamento público, tá? Eu quero que vocês desçam, deixa eu pegar aqui, ó. Vocês desçam para o artigo 23. Vai para o artigo 23 para vocês compreenderem como será esse chamamento público, quais são as hipóteses de chamamento público dispensado, dispensável e inexigível, para depois nós analisarmos as demais peculiaridades. Olhe comigo na tela o artigo 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria. Aí nós vamos ter aqui, ó, artigo 24. Marca texto piscante nele. Exceto nas hipóteses de chamamento dispensável, chamamento dispensado e chamamento inexigível, a celebração de termo de colaboração, passa traço simples embaixo de termo de colaboração, ou de fomento, passa traço simples debaixo do termo de fomento, será precedida de chamamento público, voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. Artigo 24 é a regra, chamamento público. Agora você vai descer para o artigo, deixa eu descer aqui para o artigo
29. Olha só, o artigo 29, tá? 29 é a hipótese de chamamento público dispensado. Não há chamamento público. Mesmo que o gestor público quisesse, eu gostaria muito, eu amo fazer chamamento público, não há. Marca o 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público. Está aqui, ó, sem chamamento público. Não haverá chamamento público dispensado. Exceto em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta lei. Então, artigo 29, chamamento dispensado. Artigo 30, chamamento dispensável. Olha só, a administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público. E aí aqui vem os casos em que a administração pode dispensar a realização de chamamento público. Se quiser fazer chamamento público, pode. Essa é a diferença do artigo 29. No artigo 29 não há chamamento público. No 30, se ela quiser dispensar, ela pode. Se ela quiser fazer, ela também pode. 30 casos de chamamento público dispensável. E no chamamento público inexigível, no 31. Olha só, será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica. Rol exemplificativo. Especialmente quando, e aí vem aqui os dois exemplos de licitação inexigível. Então, artigo 29, licitação dispensada. Chamamento público dispensado. Artigo 30, chamamento público dispensável. E artigo 31, chamamento público inexigível. Perfeito? Gente, vamos dar uma olhada agora para nós verificarmos o controle dessas parcerias. Como vai funcionar o controle, tá? Deixa eu pegar aqui, principalmente do Tribunal de Contas. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Para nós marcarmos. Aqui, responsabilidade solidária. Irregularidade dos prazos. Vou mostrar para vocês aqui. Prestação de contas. Missão. Prestação de contas. Dano ao erário. Tribunal. Eu quero achar o do livre acesso do tribunal. Aqui. Achei. Livre acesso. Olha só. Cláusulas essenciais dos instrumentos do termo de fomento e do acordo de cooperação. Vai para o artigo 42. Marca ele. Olha só. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais. Marque aqui as cláusulas essenciais do termo de colaboração, do termo de fomento e do acordo de cooperação. A descrição do objeto, obrigações das partes,
quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso, a contrapartida, quando for o caso, a vigência e as hipóteses de prorrogação, a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos, a forma de monitoramento e avaliação, a obrigatoriedade de restituição dos recursos, a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data de conclusão ou extinção da parceria, para quem ficará aqueles bens, a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, quando for o caso, a obrigação da organização da sociedade civil manter e movimentar os recursos em conta bancária específica, o livre acesso, passa a marcar texto nesse, o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto, a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento a qualquer tempo, a indicação do foro para dirimir dúvidas, a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Quem responde exclusivamente por esses encargos é a organização da sociedade civil. Perfeito, gente? Deixa eu pegar agora especificamente sobre esses termos, para nós analisarmos aqui sobre os termos em si. Deixa eu pegar para nós marcarmos também essas disposições dos requisitos. Já vou mostrar para vocês os requisitos. Aqui. Achei. Artigo 33. Vai para o artigo 33, para nós marcarmos os requisitos para a celebração do termo de colaboração e do termo de fomento. Olha só. Para celebrar as parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo da entidade extinta. Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Possuir no mínimo 1, 2 ou 3 anos de existência com cadastro ativo comprovados por meio de CNPJ, experiência prévia na realização com efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante, instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Esses são requisitos para a celebração de parcerias com o poder público. Desce para o artigo 34, que aqui nós vamos ver a documentação necessária para a celebração dessa parceria. Acabamos de ver os requisitos, agora os documentos indispensáveis para poder celebrar a parceria no artigo 34. Para a celebração das parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado,
cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. Estes aqui são fazem parte da documentação mínima a ser apresentada para a celebração da parceria. Pessoal, eu quero mostrar para vocês os outros requisitos que não poderão gerar a parceria, que são as condenações. Olha só. Artigo 39. Vai lá no artigo 39. Muito importante também o 39. Está na tela para vocês, olhem comigo. Ficará impedida das vedações, ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta lei a organização da sociedade civil que não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional, esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada, tenha como dirigente membro de poder. O que é membro de poder? Deputado, senador, presidente, membro de poder, um juiz, tá? Tenha como dirigente membro de poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou fomento. Então, se for o Estado, não pode ser um membro da administração pública estadual. Se for um município, não pode ser um membro da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral, por afinidade até o segundo grau, tendo como dirigente esses cônjuges, companheiros ou os próprios membros, não pode celebrar parceria com o poder público. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos imputados, for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo, tenha sido punida com uma das seguintes sanções pelo período em que durar a penalidade. Se ela tiver sido punida com uma dessas sanções abaixo, ela não pode celebrar. Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração. Prevista no artigo 2, inciso 2 do artigo 73 e no inciso 3 do artigo 73 desta lei. Vai lá e olha, tá? Desce para o artigo 73 e olha as duas sanções. Tenha tido contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da federação em decisão irrecorrível nos últimos 8 anos. Tenha entre seus dirigentes pessoa, olha aqui, tendo uma pessoa entre os dirigentes que se enquadre aqui, não pode celebrar parceria com o poder público, cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares, julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, considerada responsável pelos atos de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12 da Lei de Improbidade. Tem que lembrar dessas vedações. Se incorrer em alguma vedação dessas, não pode haver celebração de parceria entre o poder público e essas entidades. Perfeito, gente? Deixa eu mostrar outro aqui para nós pegarmos.
Artigo 60 da fiscalização. Vai para o artigo 60, olha só. Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo. Esses conselhos de políticas públicas vão exercer o acompanhamento e a fiscalização das parcerias. Eles exercem o controle social da administração pública. Perfeito? Deixa eu pegar aqui. Outro ponto. Olha só, artigo 84 da lei. Vai para ele, para marcar ele, ó. Não se aplica às parcerias regidas por esta lei o disposto na Lei 8666 de 93. Parágrafo único. São regidos pelo artigo 116 da Lei 8666 de 93 os convênios. Os convênios vão ser regidos lá pela Lei de Licitações entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas, decorrentes da aplicação do disposto no inciso 4º do artigo 3º. Então, convênios não segue aqui a Lei 13.019, vai seguir as leis de licitações. Deixa eu pegar aqui a Lei 8.666, que logo já estará toda arriscada, totalmente revogada e não se aplica mais, e a Lei 14.133, que é a que vai estar valendo efetivamente. Deixa eu mostrar quais os artigos. Falou em convênio, gente. Convênios é ou Lei 8.666 ou Lei 14.133. Na Lei 8.666, nós vamos ter o artigo 116. Olha só, Lei 8.666 na tela, artigo 116. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos da administração. Lei 14.133, artigo 184. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Portanto, se falar em convênio, não é a Lei 13.019. E aí o próprio artigo 84, parágrafo único, incisos 1, 2, vão dizer que não se aplicam. Beleza? Gente, desta lei, as principais disposições, aquilo que efetivamente pode estar na prova de você, são essas. É uma lei extensa. Vale a pena, obviamente, você dar uma passada de olho nela, mas as disposições principais são essas que nós marcamos, beleza? Ficamos por aqui nesta nossa aula de organização da administração pública. Eu quero, antes de ir, na verdade, eu quero mencionar com vocês a questão envolvendo o Sistema S. Sistema S. Sistema S, SESI, Senai, Sebrae, Senac, são paraestatais também, tá? E aí, professor Felipe, como é que vai ser? Elas vão seguir os regramentos dela. Os serviços sociais autônomos vão ter uma lei que vai criar. Uma lei vai criar o SESI, Senai, Sebrae, mas não integram a administração pública. Não integram a administração pública. Não pode esquecer disso. Sistema S é paraestatal. Sistema S é paraestatal. Não faz parte da administração indireta. Outro ponto. Não esqueça também das empresas incorporadas ao patrimônio público. As empresas que a administração pública participa. Sim,
elas não integram a administração pública, mas vão ter algumas regras específicas para elas. Elas vão ter aí algumas regras, como, deixa eu dar um exemplo para vocês. O que eu estou falando? Olha só. Digamos que a União resolva comprar a maior parte do capital social com direito a voto de um banco privado. Pega o Bradesco, vai lá e compra. O Bradesco não vai se tornar uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, não. Ele continua sendo privado, mas ele está sob controle acionário da União, porque a União comprou a maior parte das ações. Essas entidades não integram a administração pública. Professor Felipe, tem algum fundamento específico para isso? Não tem. Isso efetivamente é doutrina, tá? Tem no livro, é importante que vocês leiam esse conteúdo no livro, leiam o conteúdo sobre o Sistema S, leiam o conteúdo sobre essas empresas das quais o Estado participa, beleza? Agora sim, ficamos por aqui. Eu aguardo vocês na sequência de nossas próximas aulas.